pessoal, esta videoaula é o início de uma caminhada relacionada à compreensão da origem, disseminação e impacto do termo ideologia de gênero. De forma geral, o objetivo deste momento de reflexão é acessarmos o conteúdo programático do conceito de ideologia, pensando como este conceito tem sido utilizado para rotular, deformar e deslegitimar o que é produzido no campo dos estudos de gênero, alimentando aquilo que pode ser considerada como uma verdadeira cruzada contra pesquisadores, pesquisadoras e temáticas relacionadas a gênero e sexualidades, ainda mais quando se tratando da educação. Para que pensemos sobre o conteúdo programático do conceito de ideologia, coloca-se como de grande importância o acesso do livro denominado O que é Ideologia, publicado em 1984, de autoria de Marilena Chaui. Podemos organizar a leitura deste livro em 4 momentos, a saber, a origem do conceito de ideologia, a compreensão da ideologia em Augusto Comte, a ideologia em Emile Durkheim e a ideologia em Marx e Engels. Inicialmente, Marilena Chaui afirma que o conceito de ideologia aparece pela primeira vez no ano de 1801, no livro de Destutt de Tracy, de nome Elementos da Ideologia. Neste momento, o conceito de ideologia é entendido enquanto uma ciência das ideias, se tratando de um fenômeno natural que exprime uma relação do corpo humano com o meio ambiente. Seria a elaboração de uma teoria sobre as faculdades sensíveis, que são responsáveis pela formação de todas as nossas ideias sobre querer, julgar, sentir e recordar. Como afirmado pela autora, estes ideólogos franceses compreendiam a realidade a partir de perspectivas antiteológicas, antimetafísicas e antimonárquicas, sustentando esta compreensão da realidade segundo o progresso das ciências experimentais. Mais importante que esses elementos está na afirmação de Marilena Chaui de que o sentido pejorativo do termo ideologia nasce de uma declaração realizada por Napoleão Bonaparte no ano de 1812, quando afirma que o ideólogo é aquele que inverte as relações entre ideias e real. Ou melhor, seria aquele que compreende a realidade a partir de uma desconexão entre ideias e realidade. Para Marilena Chaui, após este momento, o conceito de ideologia passa a ser utilizado por Augusto Comte, no ano de 1864, no texto intitulado Curso de Filosofia Positiva. Este conceito passa a ser utilizado em seu sentido original, segundo 2 direções. O primeiro significado do conceito de ideologia estaria relacionado para Augusto Comte a uma atividade filosófico-científica que estuda a formação das ideias a partir da observação das relações entre o corpo humano e o meio ambiente, tomando como ponto de partida as sensações. No segundo significado, a ideologia passaria a ser compreendida como um conjunto de ideias de uma época, tanto como uma opinião geral, quanto no sentido de elaboração teórica dos pensamentos desta época. Augusto Comte propunha neste caminho que o espírito humano passaria por 3 fases, sendo elas a fase teológica, a fase metafísica e a fase positiva. Para Augusto Comte, cada fase do espírito humano o leva a criar um conjunto de ideias para explicar a totalidade dos fenômenos naturais e humanos. Assim, as explicações constituem a ideologia de cada fase de desenvolvimento do espírito humano. Para Marilena Chaui, o conceito é encontrado pouco tempo depois, em 1895, no livro de Emile Durkheim, intitulado As Regras do Método Sociológico. No capítulo 2 deste livro, a ideologia é entendida como todo conhecimento da sociedade que não respeita a critério de neutralidade e objetividade, relacionado à separação entre sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento. A ideologia, para este autor, seria um resto, uma ideia antiga, pré-científica, pré-conceito, pré-noção inteiramente subjetiva, individual, uma noção vulgar. Finalmente, Marilena Chaui concentra esforços em tratar dos elementos daquilo que seria a ideologia, a partir da publicação em 1845 do livro de Marx e Engels, livro este intitulado A Ideologia Alemã. Segundo essa autora, as críticas realizadas por Marx e Engels estariam sendo dirigidas a alguns ideólogos alemães, como Ludwig Feuerbach, Max Stirner e Bruno Bauer. Estas críticas estavam relacionadas ao fato de que estes ideólogos substituíram a dialética hegeliana, constituída pelos elementos tempo, oposição, mudança-crise, mudança-espiral, por uma fraseologia sem sentido e consistência.
O segundo ponto de crítica era de que cada um deles tomou um aspecto da realidade humana e converteu este aspecto em uma ideia universal, passando a deduzir o resto segundo esta ideia idealizada, deduzindo o real das ideias deste real. De forma geral, a ideologia é entendida por Marx e Engels no livro A Ideologia Alemã como um processo através do qual as ideias da classe dominante são transformadas para ideias de toda a sociedade, de modo que a classe que domina no plano material, econômico, social e político também domina no plano espiritual, ou seja, no plano das ideias. Sobre esta compreensão do conceito de ideologia, podemos fazer dois apontamentos. O inicial é o de que não há consenso sobre o conceito de ideologia, assim como não há consenso em relação a nenhum conceito. Sobre essas compreensões do conceito de ideologia, podemos fazer dois apontamentos. O inicial é o de que não há consenso sobre o conceito de ideologia, assim como não há consenso em relação a nenhum conceito. Cada compreensão que se tem do conceito de ideologia está relacionada a autores específicos, em contextos sociais, espaciais e temporais específicos. O segundo apontamento é o de que o conceito de ideologia, quando utilizado na sua relação com o conceito de gênero, também plural, apresenta-se como destituído de significado. Seria aquilo que Sara Garbagnoli afirma em 2014, no texto intitulado A Ideologia de Gênero, a irresistível ascensão de uma invenção retórica do Vaticano contra a desnaturalização sexual. Ou seja, a utilização de uma invenção retórica criada pelo Vaticano com o grande objetivo de rotular, deformar e deslegitimar o que é produzido no campo dos estudos de gênero. Vejam que esta discussão demanda um aprofundamento da trajetória da invenção deste termo, assim como dos elementos profundos que o constituem. Assim, convidamos vocês a acessar nossas próximas videoaulas, quando trataremos do tensionamento em torno das políticas públicas LGBT e educacionais brasileiras, segundo a utilização do termo ideologia de gênero. Grande abraço e até a próxima videoaula.